Oi, bora falar de séries para finalizar em 2021? Meu nome é Maísa e no vídeo da semana passada eu trouxe aquelas séries que eu havia finalizado em 2020. Já tinha até mencionado, gosto muito de ler séries, trilogias, duologias, o que seja, porque como eu gosto de fantasia, geralmente são mundos criados especificamente para aquela história e muitas vezes são mundos incríveis, com personagens muito diferentes. E às vezes quando eu leio uma fantasia em volume único, sempre fico com aquele gostinho de quero mais. Mesmo que a história se feche, aquele mundo apresentado, ele sempre pode trazer um pouquinho mais pra gente. E por conta disso gosto muito de ler séries, não que eu não leia volumes únicos. Claro que para finalizar uma série a gente primeiro tem que contar com a boa vontade da editora, porque muitas vezes a gente não consegue finalizar porque a editora simplesmente descontinua aquela série. De um modo geral, eu leio séries de uma única vez, quando eu tenho todos os volumes em mãos, mas às vezes a gente acaba entrando em algumas histórias sem saber que elas são séries e a gente descobre ao final do livro. E aí eu vou esperando as próximas publicações para finalizar. E apesar de haver uma quantidade maior de séries para finalizar em 2021 do que essas que eu vou mostrar, resolvi definir algumas que vão se tornar prioridade. Então, bora lá? Uma série que eu comecei atrasada em relação à publicação foi De Uma Tocha Entre as Cinzas. Eu iniciei essa leitura no ano passado, então li Uma Chama Entre as Cinzas. Também no ano passado fiz a leitura de Uma Tocha na Escuridão e eu pretendo finalizar esse ano. Já estou fazendo a leitura do terceiro volume, que é Um Assassino nos Portões. Devo finalizar em breve. E a editora, a autora, na verdade, já programou o quarto e último volume dessa série para o primeiro semestre de 2021. E a Verus já se manifestou que vai tentar trazer concomitantemente a publicação para o Brasil. E vai ser bastante interessante porque eu comecei a ler mais ou menos em setembro, outubro, e eu vou conseguir fazer uma leitura contínua de toda a série. Então espero finalizar a série de Uma Chama Entre as Cinzas em 2021. Outra série que eu quero finalizar agora em 2021, muito provavelmente vou conseguir finalizar ainda no mês de janeiro, é a trilogia da Holly Black do Povo do Ar. Então eu li O Príncipe Cruel em 2019, já comentei que foi uma leitura que foi boa, mas assim, nada espetacular. Gostei do mundo apresentado, mas era bem introdutório. Em O Rei Perverso a gente tem uma complexidade da configuração dessa fantasia que ficou bem interessante, ela termina com um plot fenomenal. E já estou lendo A Rainha do Nada, devo finalizar agora em janeiro mesmo, e confesso que já estou em mais de 70% do livro lido, e neste momento estou num ponto em que eu estou de queixo caído, em pânico, sem saber para onde a Holly Black vai caminhar com essa história. Acredito que a gente vai ter um final muito interessante por tudo que ela criou, mas neste momento da história estou verdadeiramente chocada, o que torna essa trilogia uma das melhores trilogias de fantasia que eu li nos últimos tempos, porque ela vai prendendo a gente de uma forma e entregando plots que realmente a gente não imaginava para aquele cenário. Mais uma série que eu pretendo finalizar agora em 2021. Outra série que eu iniciei depois que todo mundo já leu, As Crônicas da Quase Noite. Então eu comecei a ler no ano passado, em dezembro, no Evernight, mas ainda não finalizei. Mas assim, finalizo agora no mês de janeiro e já estou encantada com a Mia Corveri. É uma história realmente muito maior e eu nem entrei ainda pro mundo dela totalmente, mas é uma história muito maior do que a sinopse traz pra gente. Então, Nevernight eu termino agora em janeiro. Devo iniciar a leitura de God's Grave em fevereiro, março, no mais tardar. E depois finalizar com Dark Dawn, provavelmente abril, maio. Então, até maio eu pretendo estar com essa fantasia, essa trilogia finalizada. É do Jay Kristoff, publicado pela Plataforma 21. Realmente eu acho que a Mia vai me entregar uma boa história. A Netflix tem feito algumas adaptações de livro que tem direcionado um pouco as minhas leituras. E apesar de ser uma fantasia juvenil, eu estou bastante animada, porque na verdade eu leio muita fantasia mais jovem, né?
e é A Escola do Bem e do Mal. Então eu iniciei essa leitura em dezembro, finalizei agora já em janeiro, mas são 4 livros. Então uma publicação da Gutenberg. A Gutenberg tem duas publicações que vão sair na Netflix, a primeira é A Escola do Bem e do Mal, e também nós temos Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo. Já tem a propaganda da série no canal. Mas aqui é uma quadrilogia, então nós temos A Escola do Bem e do Mal. Em fevereiro eu começo Um Mundo Sem Príncipes. Depois nós temos Infelizes para Sempre. E finalmente Em Busca da Glória. 4 livros do Soman Chainani. É uma leitura bem interessante, ela vai trazer aí uma brincadeira sobre os heróis, as princesas e os vilões de contos de fadas. E realmente gostei bastante, acho que vai ser uma leitura bem divertida. O primeiro foi divertido, ele demorou um pouquinho, mas depois me diverti bastante e ansiosa já para começar a leitura dos outros 3 livros. Outra trilogia para finalizar agora em 2021 é do Clã das Freiras Assassinas. Eu comecei a leitura dele o ano passado, então eu fiz a leitura de Perdão Mortal, depois li a Divina Vingança e agora falta Amor Letal. Iniciei já a leitura desse livro na semana passada, já vi muitos comentários dizendo que provavelmente é o melhor dos 3. É uma fantasia, um romance histórico, porque ele vai se basear na história da Bretanha, até então achando bem interessante. Além de utilizar dessa questão histórica, ela tem questões sobrenaturais. É um clã de freiras que são devotadas ao deus da morte. Então elas têm de eliminar algumas pessoas e essa definição de quem é eliminado, a princípio, vem através desse deus da morte, que dá um sinal nas pessoas que têm de ser assassinadas. Bastante curiosa, já iniciei, então espero finalizar em breve mais uma trilogia em 2021. Outra trilogia que eu pretendo finalizar esse ano é A Caçadora de Dragões, na verdade a trilogia Skari. Fiz a leitura de A Caçadora de Dragões em 2019, depois eu fiz a leitura de Rainha Aprisionada. Eu gostei muito da Caçadora de Dragões, mas amei a Rainha Aprisionada, apesar de ser mais lento, mas ele traz um personagem que é o irmão da protagonista do primeiro livro, que é assim, eu gostei muito dele, de toda a construção, de toda a máscara que ele utilizava em função dos seus objetivos e como é que isso vai caindo devagar. Então muito interessante. E a Kristen Ciccarelli vai nos trazer agora Tecelando o Céu. O terceiro livro é uma publicação da editora Seguinte. Os 2 primeiros livros traziam histórias que tinham personagens que se ligavam, mas eram diferentes. O que eu já entendi é que em A Tecelando o Céu a gente tem a costura de todas essas histórias anteriores e parece que aqui a gente também tem um pouco de representatividade na história. Bastante ansiosa, também vou iniciar a leitura agora em janeiro ainda. Uma distopia jovem que eu iniciei no ano passado foi Legend, da Mary Lou. Eu já li uma outra trilogia anterior dela, gostei, apesar de achar o final um pouco diferente do que eu esperava, mas gostei muito do livro que ela escreveu para as lendas da DC, da editora Arqueiro. Ela escreveu sobre o Batman, foi muito bacana. Aqui a gente tem a história do Day e da June, então eu já li Legend no ano passado, vou iniciar a leitura agora de Prodigy e devo ler provavelmente março, abril, Champion para finalizar. A Mary Lou escreveu um 4º livro que saiu ano passado, mas esse eu ainda não tenho em mãos, mas gostando da história eu tenho certeza de que ele também vai ser lido esse ano ainda. Uma duologia que eu estou bastante ansiosa para finalizar é a Dinastia de Ladrões. Eu fiz a leitura de Dance of Thieves em 2019 e acabei adiando um pouquinho porque Vow of Thieves saiu ano passado, mas eu não consegui ler até então. Mas eu pretendo agora em fevereiro, março no máximo, iniciar a leitura de Vow of Thieves porque eu gostei muito dos personagens. A Casey e o Jace são personagens muito interessantes. Ela é um reflexo de muitas coisas que aconteceram na trilogia anterior, mas é uma história que se passa no mesmo universo. Ela não é a continuação, mas ela se passa no mesmo universo. Gosto muito da escrita da Mary Pearson e a Darkseid sempre capricha muito nas suas edições, né? A gente tem um corte colorido, as fitinhas que a gente adora, mapas. Então, uma fantasia que eu quero finalizar agora em 2021 também. Com certeza eu vou finalizar a série das 3 Coroas Negras. É uma publicação da Globo Out, da Kendera Blake, e a gente tem aqui uma fantasia muito rapidinha de ler,
Mas o que aconteceu? Eu li Três Coroas Negras logo que saiu. Passou-se um tempo até a saída do segundo livro, porque eu não sabia que era série. Então saiu Um Trono Negro e eu li um tempo depois de ter lido As Três Coroas Negras. E como passou um tempo relativamente grande, eu acabei perdendo algumas coisas porque são 3 irmãs. Essas 3 irmãs são gêmeas, elas são filhas de uma rainha. E a próxima rainha ela é escolhida numa competição entre essas 3 irmãs. E aquela que se torna rainha é aquela que matar as suas 2 outras irmãs. Essas irmãs normalmente apresentam habilidades específicas. Então, em Três Coroas Negras, nós temos uma irmã que tem a habilidade do veneno. Nós temos uma irmã que tem a habilidade de lidar com a natureza, né, com os animais, com as plantas. E uma terceira irmã que tem habilidade sobre os elementos, né, sobre a chuva, sobre vento. E elas então entram nessa competição. Um Trono Negro traz uma reviravolta ali ao final que eu gostei muito e eu decidi esperar a publicação de todos os livros porque eu realmente tinha esquecido algumas coisas. Então esse ano eu quero ler Dois Reinos Sombrios. Depois nós temos um livro de contos que são As Rainhas de Famburn e finalmente Os 5 Destinos Sombrios. Aqui é a finalização da série então de Três Coroas Negras. Eu ainda não fiz uma avaliação de quando é que eu vou fazer essa leitura, mas com certeza ela foi bastante elogiada. Muitas amigas que gostam de fantasia da mesma forma que eu elogiaram muito essa história, então não vejo a hora de finalizar a série. Gostou das minhas séries para concluir em 2021? Já leu alguma delas? Qual que é a sua opinião? Vem conversar comigo aqui nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificação. Toda vez que tiver um vídeo, você vai ser alertado de que tem conteúdo novo. Vou deixar aqui na caixa de descrição o link para compra na Amazon. Se você se interessar por qualquer um desses livros, te peço para usar o meu link, isso me ajuda bastante. Também te convido para me acompanhar no Instagram, meu perfil é o Porque Leio. E se você tem interesse em leituras coletivas, no perfil Loucos por Leituras Conjuntas, nós estamos sempre fazendo votações para escolher as leituras dos próximos meses. Inclusive, acabamos de definir as leituras dos meses de fevereiro e março. Dê um pulinho lá e você pode se programar para ela. Espero que você tenha gostado, um grande abraço, até o próximo vídeo.